Olá, tudo bem? Então, já parou para pensar qual a diferença entre o discurso direto e indireto? O que diferencia cada um desses dois discursos? Discurso direto e indireto, como nós vimos, eles aparecem dentro do texto narrativo. Mas não só dentro do texto narrativo. Dentro de uma entrevista, por exemplo, nós também temos a presença desse discurso. Quando o repórter, o entrevistador, apresenta a fala de um entrevistado de maneira literal ou dentro da sua própria construção do texto, nós temos ali a presença do discurso direto ou indireto. Mas aí vamos diferenciar um do outro para ficar mais fácil. O discurso direto é o mais comum e natural entre todos os tipos de discurso. Ele é a transcrição exata da fala do personagem, dos personagens no caso, sem a participação do narrador. Normalmente vocês vão encontrar lá a presença dos dois pontinhos, marcando que ali logo à frente nós teremos uma fala, e essas falas são marcadas por alguns recursos, travessões ou aspas, tá? Marcando a fala daquele personagem ou daqueles personagens dentro desse diálogo. Tá? E além desse recurso dos dois pontos, dos travessões ou aspas, nós vamos encontrar mais um recurso, que são chamados verbos de elocução. Mas o que seriam verbos de elocução? São aqueles verbos que marcam o início de fala, relacionados ao verbo dizer, como o verbo falar, afirmar, perguntar, declarar, responder, indagar, entre outros verbos existentes. Um exemplo seria na frase: a aluna afirmou. Dois pontos, marcando que ali eu vou ter uma frase, né, dizendo o que ela afirmou. A aluna afirmou, travessão, preciso estudar muito para o teste. Então esse é um exemplo de discurso direto. Quando nós pegamos as histórias em quadrinho também, quando vem a fala dos balõezinhos lá, ou até mesmo o pensamento dos personagens, nós temos ali a presença do discurso direto, marcando a fala literal daquela pessoa, certo? Já o discurso indireto, ele é marcado pela presença do narrador. O discurso normalmente é construído na terceira pessoa, sempre, na verdade, feito em terceira pessoa. E aí as palavras do narrador é que vão dizer aquilo que o personagem disse. É diferente de marcar lá a fala literal, apresentar lá os dois pontinhos e você vê a fala do personagem. Você tem lá o narrador apresentando pra gente o que essa pessoa afirmou, o que ela perguntou, o que ela refletiu, o que ela gritou até mesmo. Tá? Um exemplo, o réu afirmou que era inocente. Então você tem a fala do réu que ele é inocente, só que o narrador apresenta essa fala pra gente. Então é diferente do discurso direto, em que você vê a presença da fala direta, como diz o nome, daquele personagem. Tá? Além disso, também são utilizados verbos de elocução dentro da parte do discurso indireto, só que esses verbos não vão ser verbos tão diretos, né? Além dessa conjugação, desse verbo de uma maneira diferente, nós vamos ter a presença de uns conectivos do que ou se. O personagem perguntou se poderia telefonar para sua mãe. Então, o personagem disse que queria estudar mais para a prova, perdão. Então, vocês vão ter esses elementos também marcando, tá? Então, como a gente vai diferenciar? Verbos da primeira pessoa, personagem afirmando, tá? Normalmente. E verbos na terceira pessoa, o próprio narrador apresentando a fala do personagem. Tá? Então, se existe uma intromissão, não é o personagem falando mesmo, por ele mesmo, nós temos o discurso indireto. Se eu tenho presença de travessões, de aspas, destacando a fala do personagem, discurso direto. Beleza? Espero que você tenha entendido e consiga aplicar esse conceito na hora dos exercícios e na sua vida a partir de agora, em toda a construção de frase, de textos que você precise construir. Beleza? A ordem, mais uma vez repetindo, sendo repetitivo mesmo, fique em casa e cuide-se, sabe? Sempre limpando as mãos, sempre higienizando para que você não passe nenhum tipo de problema, para que você não contamine a você mesmo e sua família, tá bom? Um abraço para você e até breve.